nosso consultório. Olá, está no ar mais um programa em discussão. Hoje o tema do nosso debate é a nova lei de adesão automática ao cadastro positivo, sancionada em 8 de abril. Para falar sobre este assunto, eu recebo no estúdio Dirceu Gardel, presidente da Boa Vista, que é uma empresa gestora de banco de dados, também Marcel Solimeu, economista da Associação Comercial de São Paulo, e a Paula Sauer, que é economista e planejadora financeira. É isso? Isso. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio da TV Alesp. Bom, queria que a gente começasse com o seu Marcel explicando um pouquinho do que muda com a nova legislação, né? Como era e como passa a ser a partir de agora, não tão a partir de agora, né? Tem acho que 90 dias, né, para entrar em vigor. Aguardar a regulamentação, mas basicamente o que muda é a forma de alimentação do banco de dados, que antes dependia de uma autorização prévia do consumidor e agora passa a ser automática e o consumidor é depois comunicado e caso ele deseje, ele pode mandar retirar a informação do cadastro. Essa é a mudança principal na legislação atual, que vem desde 2012, se não me engano, e que não teve um grande afluxo de informações, exatamente pela dificuldade da autorização prévia. As pessoas antes tinham que autorizar para que o nome fosse colocado nesse cadastro, né? E agora ele é colocado, então com certeza muitos mais nomes, né, vão ter, e aí a pessoa, quando não quiser, pode fazer essa retirada, né? Qual que é a vantagem disso tudo? A vantagem é que com mais informações você concede um crédito de melhor qualidade, você pode reduzir as taxas de juros, inclusive diferenciar as taxas de juros em função do risco que cada tomador oferece. Hoje a taxa é uma média e os bons pagam pelos que não são tão bons pagadores. E para o consumidor é um processo educativo, porque ele vai ter dificuldade para se endividar em vários lugares ao mesmo tempo, com base na mesma renda, como ocorre até hoje. E ele passa a perceber que, com um bom comportamento como pagador, ele pode ter vantagem em obter uma taxa de juros melhor. Não pode acontecer, agora para a gente continuar aí e de repente trazer todos os prós e contras de o que pode e o que não pode acontecer, pode ser até desconhecimento, mas assim, esse bom pagador, ele está lá no cadastro positivo e aí ele não pode se empolgar com essas ofertas porque ele é um bom pagador e aí ele consegue um crédito mais rápido. Isso não pode ser o começo também ali, de repente, de uma situação em que ele vai se enrolar financeiramente? Nós acreditamos que não, Carla, porque com as informações de comportamento de consumo e de crédito que serão migradas para o cadastro positivo, os analistas e concedentes de crédito, eles vão ter um panorama um pouco mais completo de informações sobre aquele pretendente do crédito. Portanto, a gente entende que a concessão de crédito será mais consciente, não só por parte do concedente, mas também do proponente, aquele que quer o crédito, né? Nós da Boa Vista entendemos que a nossa missão agora, com essa entrada, esse volume grande de informações, atualmente nós temos algo em torno de 10 milhões de CPFs cadastrados, em vigor ainda com a lei anterior, que é aquela que o consumidor deveria autorizar, né? Com a mudança da lei, nós imaginamos que pelo menos de 120 a 130 milhões de CPFs migrarão, as informações desses CPFs migrarão para o cadastro positivo, que é mais ou menos o tamanho da nossa população economicamente ativa. Com o volume de informações e com a redução de assimetria de informações, obviamente, a gente entende que vai ser uma ferramenta adicional para evitar ou combater o superendividamento, que é aquilo que você estava preocupado agora há pouco perguntando. Com relação a essa autorização, por que ela não era dada antes? Por desconhecimento do consumidor, né? Isso, claro, que vai aumentar, porque automaticamente ele já vai estar nesse cadastro, né? E se ele quiser, ele sai, mas para entrar antes ele não dava essa autorização. Por quê? Por desconhecimento? Eu acho que por desconhecimento.
Também tem um outro ponto importante. Os gestores hoje de banco de dados que operam o cadastro positivo são os mesmos que operam o cadastro negativo, né? Então também tinha uma certa impressão ruim do cidadão e do consumidor. Falou, mas eu vou autorizar a entrar num cadastro como, por exemplo, o Serviço Central de Proteção ao Crédito? Sim, só que aqui as informações serão as boas informações, as suas regularidades de pagamento, que isso contam pontos a seu favor. Obviamente, nesses anos, a campanha de esclarecimento, por mais que a gente tenha tentado divulgar, não foi o suficiente para atingir o tamanho dessa população economicamente ativa. Então, sim, existia uma certa preocupação em ter o seu nome dentro de um cadastro que está muito vinculado também, lamentavelmente, há 60 anos, a economia brasileira trabalha apenas e tão somente com um cadastro negativo, ou seja, aquele que inadimpliu será inscrito para a visualização do mercado. Porque o negativo também ele é mais antigo, né? As pessoas primeiro tiveram acesso, né, conhecimento desse cadastro negativo e depois o positivo. Então, acho que tem esse pé atrás, né? Para onde será que eu vou, né? É natural essa preocupação, né, da população, mas a Boa Vista sempre vem martelando o fato de que o cadastro positivo é um direito do consumidor. Por quê? Porque todas as informações de regularidade de pagamento, o mercado vai conseguir enxergar com o cadastro positivo. É diferente no caso do âmbito só do cadastro negativo. Nós temos um volume grande, a gente imagina algo em torno de 20 milhões de pessoas que, ou por não serem bancarizadas, ou por serem mal bancarizadas, ou por não terem um emprego formal, o mercado concedente de crédito não consegue enxergar essas pessoas. Por quê? Porque só tem informação se ela eventualmente um dia inadimpliu. Diferentemente do consumidor que é responsável, conduz direitinho as suas contas. Com o cadastro positivo, independentemente dele ser bancarizado ou dele ter um emprego formal, virão para os nossos bancos de dados informações da regularidade de pagamento de conta de água, luz, telefone celular. Ou seja, é possível o mercado identificar esse potencial consumidor de crédito e que ele é um bom pagador, porque regularmente ele vem pagando suas contas de água, luz, telefone. É mais uma ferramenta para diminuir a assimetria de informações. O que vai nortear essa análise são essas contas, esses pagamentos. Mas numa casa, por exemplo, tem casas hoje em dia, residência, que tem vários adultos, né? Pai, mãe, filhos que não se casaram, né? Enfim. Claro. Como é que é feita essa análise? Porque, com certeza, essas contas estão todas no nome do chefe da casa, do pai, enfim. E aí, como é que esse outro componente ali da família é avaliado? Ele vai, na verdade, cada um será avaliado pela informação de comportamento de crédito que está vinculada ao CPF dele. Então, sim, você tem razão. No caso de uma conta de água ou de uma conta de luz, provavelmente vai estar no responsável da casa. Mas no caso, por exemplo, de um telefone celular, hoje em dia o telefone celular pode já estar registrado no nome do filho que já está iniciando a sua vida economicamente ativa, ou já está na faculdade, ou já está trabalhando. E aí sim, essa regularidade do pagamento dele do telefone celular vai migrar para a base de dados cadastro positivo. E é importante, Carla, esclarecer um outro ponto que sempre ficou em dúvida com as pessoas. O que vai de informação para o banco de dados? Não é saldo de conta corrente, não é o quanto eu tenho na poupança, em hipótese nenhuma. O que vai são os seus compromissos ou de crédito ou de compras continuadas. Por exemplo, essas que eu mencionei, o quanto eu gasto de luz, o quanto eu gasto de telefone, se eu tenho algum crediário em alguma loja grande de varejo, se eu tenho um financiamento de veículo ou de imóvel e até mesmo o montante em que eu gasto no cartão de crédito. Veja, é o montante, não é o que foi comprado e aonde foi gasto. Não tem acesso aos dados de hábitos desses Exatamente, desses em absoluto. Uma outra mudança importante que aconteceu agora é o seguinte: na lei em vigor, uma vez o consumidor titular de dados dando autorização, nós poderíamos, ao receber os dados,
não só mostrar para o mercado de crédito a nota de crédito, o score de crédito, como também os dados em aberto, ou seja, o quanto efetivamente ele gastou de água, de luz e telefone. Com essa mudança da lei, considerando que acabou o opt-in, ou seja, todos nós estaremos inclusos no cadastro positivo, a lei também fez uma alteração importante, e é importante que as pessoas saibam, nós gestores de banco de dados só vamos poder disponibilizar ao mercado informações de nota de crédito e do score. Tá? Se algum concedente de crédito pretender ver efetivamente os dados em aberto, nesse exemplo que eu te dei, o quanto eu gasto de água, o quanto eu gasto de telefone, aí sim, aquele titular dos dados, o consumidor, deve fazer uma autorização e só com autorização para aquele concedente de crédito é que eu, gestor de banco de dados, posso abrir informação. Se ele não fizer essa autorização, ele tem ali, de repente, um ranking, né? Ele tem um ranking, como ele que tem uma nota de crédito. ranqueado aí no banco, mas Exatamente. ele não tem tudo dele revelado, né? Deixa eu trazer a absoluto. Paula para o nosso debate. Paula, queria que você contasse para a gente, na sua opinião, o que isso traz de positivo ou de negativo para a economia brasileira nesse momento. Oi, Carla, boa tarde. Bom, existem dois lados dessa questão aí em relação ao cadastro positivo. Tem um lado muito bacana que é você popularizar, você abre mais a oportunidade de crédito para pessoas que, como ele disse, não tem essa bancarização ou a bancarização não é bem feita. Mas eu tenho algumas questões quando a gente fala em relação de assimetria de informação. Quando ele fala de assimetria de informação, ele está falando de quem tem o banco de dados para quem tem, quem vai conceder o crédito eventualmente. Mas para o cliente, o cadastro positivo é uma caixinha, de certa forma. Então, de surpresas, é uma caixinha, ele não sabe de que maneira que aquilo é formado, qual é o peso de cada item na formação daquela nota para ele. Então, eu já fazia parte do cadastro positivo, desde que lançou e tudo mais. Eu fui estudar e para estudar eu entrei e tinha feito já para ver a pontuação que eu estava, e de 0 a 1000 eu estava em 937, eu refiz hoje. Eu não lembro a primeira vez, mas hoje estava em 937. E eu pensei assim, caramba, mas as minhas contas são em débito automático, eu não tenho nada em aberto, eu não tenho crediário, empréstimo, nada, meu cartão eu pago inteiro. O que está faltando para esse outro? Que pontinhos são esses? E eu não consigo enxergar. Então, se para a gente que de alguma forma é especialista, que estuda o assunto, ainda ficou uma coisinha nebulosa... E não só estuda, mas está com tudo em dia, né? Sim. Assim, né? Não tem, você fala, não tem buraco, né? E aí eu fiquei conjecturando, será que é porque eu tenho uma pessoa jurídica, eu sou sócia de uma empresa? Eu não consegui ver aonde eu poderia melhorar. E aí eu ainda entrei, fui fazer pesquisas, fui buscar como é que melhora, e tudo eu já tinha. Então eu não tinha nome sujo, nunca tive restrição. E aí eu me lembro uma época, eu trabalhei muitos anos, foram 20 anos em banco, e uma vez eu fui fazer uma compra a crédito para a própria empresa e eles não me aprovaram o crédito. Eu falei, não, mas eu não tenho restrição, não tenho nada. Ele falou assim, justamente porque a senhora não tem um histórico de crédito, a gente não sabe como a senhora se comporta em relação ao uso do crédito. Eu não sei se isso repercutiu novamente. Então, eu entendo que a assimetria de informações, para quem concede, para quem gere o banco de dados, ela vai diminuir, mas entre quem concede o crédito e o consumidor efetivamente, eu acho que essa comunicação ainda precisa ser mais suave, sabe? Não precisa ser com um economês, com palavras, tem que ser uma coisa mais afável para que todas as pessoas se sintam confortáveis até em abrir seus dados, sabendo se vão usar meus dados para quê? Quem vai ter acesso aos meus dados? Será que agora, o que eu escutei muito hoje na faculdade quando eu falei que eu vim aqui, mas então agora que vai abrir o cadastro, vai ficar todo mundo ligando para mim para oferecer as coisas? Então são perguntas que eu fui fazendo para as pessoas ao meu redor ali. Né? Mas então, professor, agora o telefone vai ficar ligando toda hora oferecendo uma coisa? É uma questão. Como que faz para melhorar? Na internet tem algumas coisas, tem algumas dicas, até do Serasa, do próprio Boa Vista, vem dizendo como melhora esse ranking, né? Como você melhora a nota. Mas precisava ficar claro o que aumenta e o que denigre, quais são os pesos.
E uma outra questão que também eu procurei e não encontrei a resposta é assim, o cadastro vai mostrar o meu comportamento de adimplência e inadimplência. Então, o meu comportamento em relação ao dinheiro, como que eu pago, como eu não pago e tal. Mas é diferente você pensar numa conta de consumo, né, uma conta de luz, gás, água, telefone, que seja essas contas continuadas, e eu com crédito na mão para comprar outras coisas. Até porque é um volume diferente. Então, a vida inteira eu lidei com conta, eu nunca tive nada em atraso, mas eu nunca tive um crediário. Será que o meu comportamento é diferente? Será uma outra questão que você fez? Será que agora vão me oferecer dinheiro, eu posso me empolgar e gastar de maneira diferente? Eu não fazia isso. Será que agora eu sabendo que tem e com a propaganda de que se eu sou um bom pagador, os juros é menor, eu posso mudar esse meu comportamento? Então, eu acho que eu vim mais para fazer perguntas do que para trazer respostas. A Paula está abrindo aqui uma discussão que eu já quero que a gente comente. Queria que o seu Marcel falasse um pouquinho sobre esses buracos aí, né? Como é que a gente pode interpretar esses 937, né? Isso. Por que não chegou no 1000? Bom, veja, isso é um processo. Não é que vai começar amanhã e todo mundo já vai estar com seu score, com a sua nota, tudo isso. O consumidor vai aprender e as empresas vão aprender a se comunicar e a divulgar também. Nos Estados Unidos, onde funciona há muitos anos, tem até empresas especializadas e te ajudar a melhorar o seu score. Aqui a gente ainda não tem, é bom que fique claro isso. Então é um processo, e principalmente um processo educativo. Mas outra vantagem que não foi mencionada, quando você não tem comprovação de renda regular, você não tem como fazer um score. Hoje você pode fazer um score baseado no seu comportamento no uso de serviços. Se você gasta tanto mensalmente de telefone, tanto de luz, tanto de internet, isso serve como um indicador indireto da tua renda e do teu potencial de consumo. Isso, inclusive, nos Estados Unidos, eles fizeram vários estudos mostrando, fazendo o score da pessoa que tem comprovação de renda e usando os dados de serviços dessa mesma pessoa e verificaram que você tem uma grande possibilidade de inferir a renda. Agora, muitas vezes, os parâmetros, inclusive, para diferentes tipos de crédito vão ser diferentes. Você pode ter um peso maior para um determinado item, estabilidade no emprego para quem vai comprar uma casa própria num prazo mais longo do que para comprar um televisor em 4, 5 pagamentos. Os parâmetros vão ser diferentes. Isto tudo vai ser esclarecido ao longo do tempo. Nós temos uma experiência muito grande do cadastro negativo, mas a experiência do cadastro positivo praticamente não existiu, porque desde quando foi aprovada a lei, a adesão foi muito baixa. Primeiro, por desconhecimento do consumidor. Segundo, porque as próprias empresas também não se empenharam tanto. Terceiro, porque o sistema financeiro praticamente ficou fora disso, se manteve fora, por razões que só eles podem explicar. Então, agora, quando a pessoa tiver o seu cadastro, a pergunta que cabe primeiro é a seguinte: vou deixar ou não vou deixar? Qual é a vantagem de eu deixar e qual é o risco de eu não deixar? Eu acho que essa é a primeira consideração que o consumidor vai ter que fazer, e para isso ele vai ter que estar muito esclarecido. Porque, como o Dirceu falou, você tem até a musiquinha, vou mandar seu nome para o SPC. A imagem do SPC é de um cadastro negativo e quem está com o nome lá está com o nome sujo na praça, como se diz. Embora é uma nomenclatura que nós nunca utilizamos, porque a gente sabe que um problema na família pode acontecer e a pessoa se tornar inadimplente não por ser um mau pagador, mas por circunstâncias. Então, vai ter que sentir que agora é diferente. Qual é a vantagem dele ter lá?
A vantagem é que quando ele for comprar, ele tem mais condições de obter o crédito proporcional à sua capacidade de pagamento. Porque também essa questão, hoje você vai com a mesma renda, compra um televisor numa loja, compra a geladeira noutra e compra a máquina de lavar roupa noutra, com base na mesma renda. Quem vende não tem essa informação. Então, se você verificar o problema do superendividamento, pessoas que devem em vários lugares, você vai ver que é um dos problemas mais sérios da inadimplência do consumidor. Porque a pessoa, depois que se enrola de dever para 1, para 2, para 3, não adianta ele pagar um, que ele não vai limpar o nome. Então, Pega do segundo para pagar o primeiro, depois do terceiro para pagar o segundo, né? Isso então é extremamente complicado depois para ele limpar o nome. Ele não vai conseguir, porque também entra o parâmetro renda. Não é porque só porque o score dele não é bom só porque ele foi bom pagador. Entram outros parâmetros, renda, patrimônio, tudo isso vai compor o score. Mas não nesse primeiro momento, pelo que eu entendi. Não, veja, se vocês me permitirem tentar esclarecer, o score, ele é um cálculo estatístico, gente. Ele não é um cálculo da Paula. Ele é um cálculo do grupo a que a Paula pertence, né? Então, vou dar um exemplo simples aqui. A Paula é uma professora, uma economista que mora numa capital como São Paulo, está na faixa de idade de 20 a 30, tem um volume de gastos, agora com a informação do cadastro positivo, que a gente consegue ver, de mais ou menos X, tá? Então ela está enquadrada dentro de um grupo em que o score médio daquele grupo é de 900 e pouco, por exemplo, né? Eu estou na Boa Vista desde 2011 e eu não conheço ninguém que tem um score 1000. Por quê? Então você está bem, Paula. Não, ela está muito bem. Está muito bem. Ela está muito bem. Não, eu estou ótima. Depois que ele falou que eu estou na faixa de 20 a 30, de 20 eu estou ótima. Então, a Paula já vai sair daqui super feliz. Que bom, que ótimo. Então, o score tem essa questão. Uma outra questão que a Paula colocou, e acho bom esclarecer. Puxa, uma vez eu fui fazer uma compra e eu, como não tinha uma tradição de comprar a crédito, foi negado. Se isso aconteceu há mais de 5 anos, a hipótese disso estar sendo levada em conta é nenhuma. Tá? Por quê? Porque nós, gestores de banco de dados, temos uma limitação no uso temporal da informação. No caso do negativo, ou no caso de comportamento de crédito, eu só posso usar informação dos últimos 5 anos, diferentemente do cadastro positivo, que a lei permite um pouco mais. Um outro esclarecimento que ela disse, né, os alunos comentaram, e agora eu vou ser perturbado com várias e várias ofertas? Não, não será. Existe uma proibição na lei do cadastro positivo em que nós, gestores de banco de dados, somos responsáveis somente para abrir essas informações para concedentes de crédito que tenham já algum relacionamento com aquele titular de dados ou consumidor ou que pretendam ter. Tá? Então, aquelas listas imensas de marketing, telemarketing, né? Tal, isso em absoluto deveria acontecer no cadastro positivo. Tá? Existe uma proibição legal com relação a isso. Mas se o cliente, por exemplo, ele já tem um cartão de crédito, ou ele já tem uma linha de crédito aprovada no banco, ou que ele já tem um cheque especial, ou que ele tem alguma linha de crédito aprovada no banco. Agora, com o cadastro positivo, que o banco vai ter mais informações e vai se sentir mais seguro em ofertar crédito para esse indivíduo, ele vai ligar para falar assim, a senhora sabia que a senhora tem um limite de X mil reais aprovados para fazer o empréstimo assim assado? Sim. Eu acho que deveria fazer isso vai acontecer se eu tivesse pedido. Porque o cliente, ele tem a possibilidade de ter seu limite aumentado ou receber um cartão de crédito que tenha uma atuação um pouco melhor. E aí, sim, é verdade, você receberá ofertas de crédito de concedentes de crédito reconhecendo o quanto você é responsável com as suas contas. Sim, isto provavelmente acontecerá sim. Tá? Uma outra pergunta que eu tenho é assim,
o crédito vai ser concedido baseado nessas informações que eu vou ter no cadastro positivo, ou elas vão ser um acessório, vão ser uma informação a mais. Porque é diferente o meu comportamento de pagar luz, gás, água, do meu comportamento como credora de empréstimo, isso eu já falei. E aí me chama a atenção quando a gente pensa na família. A gente sabe que no Brasil a gente tem uma quantidade enorme de pessoas que já estão com o nome sujo. A gente tem 62 e 63 milhões de pessoas com dívidas, né, vivendo com o cenário de inadimplência, do nome sujo e tudo mais. Então é muito comum que a gente veja no Brasil pedir o nome emprestado do amigo, da avó, do consignado do INSS, porque é uma taxa mais barata. Eu já estou com o meu nome sujo, eu não posso pegar empréstimo. Então eu vou fazer no seu nome, que está com o nome limpinho, e eu te pago. E aí você vai ter na casa um comportamento ruim em relação ao uso do dinheiro, um comportamento ruim em relação ao uso de crédito, e aquele único que se comportou, que teve as contas em dia, que se manteve mais certinho, que não tem histórico de inadimplência, ele vai ser responsável por responder pelo crédito de todos os que já inadimpliram em casa. Eu entendo que é um processo, que a gente não vai da noite para o dia encontrar uma solução, mas tem questõezinhas que precisam ser muito bem alinhavadas antes de soltar a operação. Esse problema já existe hoje. Sim. E é muito grave. Nós fizemos pesquisas no passado, as causas da inadimplência, e uma das causas bastante frequentes é emprestar o nome. Essa era uma parte do processo educativo de que seu nome é seu crédito. O seu nome é o seu patrimônio. Então, tentando responder a sua questão, né? Aquele membro da família, ele será responsável pela inadimplência da família? Não. Ele será responsável pela inadimplência dele. Porque, na verdade, o fato dele ter emprestado o nome não quer dizer que ele não seja o responsável. Ele é o responsável. É porque tem aquela máxima, né? Você tem que emprestar seu nome consciente de que se aquela pessoa não pagar, você vai pagar aquela dívida. Exatamente. Né? Então, assim, você empresta, mas quanto é? Ah, é uma geladeira de R$1.000. Bom, eu consigo pagar se ele não pagar? Porque é meu nome que está em jogo. Então, é isso que todo mundo que empresta o nome tem que pensar, né? Se a dívida que ele vai contrair cabe no seu bolso. Porque se ele não pagar, a dívida é sua. Eu já penso que ele tem que pensar assim, se ele não conseguiu pagar o dele, ele não vai conseguir pagar o meu. Também, eu acho que isso antes até, né? Isso com certeza, é o primeiro pensamento que tem que ter, sim. E infelizmente isso acontece muito, Isso acontece bastante. Estatisticamente nós verificamos essa causa. A Paula trouxe uma realidade que eu queria saber se isso é correto, se é legal, se é moral e etc e tal. Você vai fazer uma compra com cartão de crédito. Você não tem o hábito. Eu não tenho hábito, mas eu tenho todas as minhas contas em dia, né, e etc e tal. O estabelecimento pode recusar, né? Como que isso funciona? Porque tudo aqui que a gente está falando, a gente está tendo ali como base comportamentos, né? O que se vê, é isso que vai ranquear, enfim, isso é muito sutil. Então, assim, como que eu posso dizer não para Paulo ou para qualquer consumidor com relação a crédito se eu também não tenho um mau comportamento dela ainda? Perfeito. Bom, vamos lá. Vamos esclarecer uma coisa antes de mais nada. Crédito não é um direito, tá? Crédito é uma construção. Crédito é confiança. Então, eu só vou conceder crédito para alguém se eu tiver informação suficiente de que aquela pessoa tem um comportamento positivo com relação e responsável com relação aos seus compromissos financeiros, né? Na falta de informação, lamentavelmente, o mercado recua e não concede crédito. Agora, com o cadastro positivo, isso vai diminuir, como eu mencionei no início. A simetria de informações vai diminuir. Então, apesar de uma determinada pessoa não ter o costume de comprar a crédito, mas considerando que ela tem outros comportamentos de compras continuadas, com esse tipo de informação, os concedentes de crédito, sim, estarão mais seguros para a concessão do crédito. Porque uma coisa é não ter nenhuma experiência de crédito. Outra coisa é, eu não tenho experiência de crédito, mas eu tenho como mostrar que nos últimos 8 meses, 12 meses, eu venho regularmente pagando os meus compromissos de compra continuada.
a Paula tem razão numa preocupação. Não, mas espera aí. Uma coisa é o meu comportamento numa compra continuada de água, luz e telefone. Outra coisa será como consumidora de crédito. Sim, ela tem razão. Mas a gente parte do princípio que aquele consumidor de crédito será tão responsável com o crédito que ele conseguiu, quanto ele está sendo responsável com as demais contas de compras continuadas. Tá? A gente continua a discussão daqui a pouquinho. O programa Em Discussão vai agora para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já já. O programa Em Discussão está de volta e hoje nós falamos sobre a nova lei de adesão automática ao cadastro positivo, sancionada em 8 de abril. No estúdio, Dirceu Gardel, presidente da Boa Vista, que é uma empresa gestora de banco de dados, também Marcel Solimeu, economista da Associação Comercial de São Paulo, e Paula Sauer, economista e planejadora financeira. Bom, eu queria saber o seguinte, temos lá esse cadastro positivo e meu nome foi para lá automaticamente. Como é que eu consigo gerir de alguma forma isso? De repente eu faço uma consulta, não concordo com alguma coisa que está lá e eu quero saber exatamente o que está sendo colocado, o que está sendo analisado, como é que eu estou nesse ranking aí, né? A Paula trouxe no bloco anterior os 937. Como é que eu posso questionar, como é que eu posso acompanhar, como é que eu posso inserir ou não alguma informação? Como funciona? Carla, excelente essa pergunta. É bom mesmo que os titulares de dados, os consumidores, comecem a acompanhar isso, tá? Então, pelo nosso site, Consumidor Positivo, pelo site da Boa Vista, ele consegue fazer a sua autoconsulta. Ele, obviamente, primeiro tem que se cadastrar para a gente saber que efetivamente quem está pedindo essa informação é o próprio titular de dados, né? E ele consegue acompanhar todas as informações que as fontes estão encaminhando para o banco de dados. Então, seria muito importante, por exemplo, que o consumidor, com uma certa regularidade, entrasse no site e verificasse, por exemplo, eu tenho um empréstimo com o banco A e eu venho pagando as minhas parcelas normalmente. O banco A já mandou essa informação lá para o gestor de banco de dados, para a Boa Vista? Não, não mandou ainda. Então eu quero que mande. Então ele tem que bater na porta do banco dele e falar, olha, eu tenho um compromisso financeiro com você, eu estou pagando direitinho, eu quero que essa informação vá lá, porque essa informação é boa para ele. É um direito dele que essa informação vá para lá, né? Por quê? Na medida em que eu tenha várias informações sobre uma determinada pessoa, a chance que ele tem, não só de conseguir um crédito, mas conseguir um crédito um pouco mais personalizado, como o Dr. Marcel comentou, ou seja, com uma taxa de juros talvez um pouco até menor, em razão da experiência de crédito, do bom comportamento de crédito que ele tem. Então, sim, é importante que cada titular de dados, cada consumidor, faça parte dessa educação financeira no sentido de acompanhar quais são as informações que estão lá a respeito dele mesmo. Se eventualmente ele não encontrar alguma informação ou encontrada informação ter alguma inconsistência, ele sim pode, através do site mesmo, fazer uma observação lá. Isso está previsto na lei. Então ele tem, a gente chama de contestação, ele vai fazer uma contestação. Nós, gestores de banco de dados, vamos receber essa contestação. Se for o caso de uma determinada fonte, a gente vai mandar essa informação para a fonte dizendo, olha, o seu cliente, fulano de tal, diz que ou está faltando uma informação ou tem uma informação equivocada. O senhor, por favor, confirme ou corrija. Tá? E no exato momento em que a informação for corrigida, a gente vai fazer essa devolução de informação para o titular de dados. E sim, é muito importante que as pessoas sejam mais protagonistas na sua administração financeira. Só assim o cadastro positivo vai gerar esse círculo virtuoso que a gente imagina, que é as pessoas terão mais acesso ao crédito, a economia depende de crédito, o país precisa crescer, ou seja, o cadastro positivo é uma das medidas da agenda BC+, uma medida microeconômica, mas no intuito de alavancagem da economia do país. Essa questão de taxas um pouco menores de juro, realmente assim, é um sonho ou isso pode acontecer?
Veja, nós temos a experiência mundial, nós temos inúmeros países onde o cadastro positivo funciona já há muitos anos, inclusive em países latino-americanos, não é uma coisa só dos países desenvolvidos. Isso é uma constatação, tem estudos do Banco Mundial mostrando isso. Que no Brasil nós temos taxas tão altas que a gente fica um pouco incrédulo de que possam baixar. Mas, na média, as taxas devem baixar porque, para alguns, pode piorar. O score dele foi muito ruim, mas para outros vai baixar. Mas, na média, a experiência internacional mostra que as taxas de juros têm sido reduzidas e que o volume de crédito tem aumentado. A gente falou aqui, né, o Dirceu trouxe um pouco daquela coisa da bola de neve, né, melhorando, e aí é injetado o crédito, as pessoas têm mais acesso, né. O que isso pode ter de reflexo no comércio, né, o senhor também é economista da associação, enfim, para o comércio, para a economia como um todo, né, para fazer ela girar, ela melhorar? Veja, se a gente voltar um pouco antes da criação do SCPC pela Associação Comercial de 1956, você, para conseguir o crédito para comprar uma geladeira ou uma televisão, levava uma semana e precisava ter o fiador e tinha o informante que ia checar onde você morava, ia checar no teu emprego, quanto você ganhava, tudo isso. Com a criação do SCPC, embora fosse só informação negativa, o crediário no Brasil deu um salto. E agora, com esse cadastro positivo, ele pode dar um novo salto. Porque crédito é confiança, mas como nós podemos ter confiança no outro, mas para massificar, você precisa ter informações. Você substitui a confiança, você vai ter confiança nas informações. E com mais informações, a tendência é que você possa conceder mais crédito e com taxa de juros menores. Porque um dos componentes do spread, que é a taxa de risco bancária, é o risco da inadimplência. Normalmente esse risco é superestimado na hora de compor a taxa, mas com o score, com o cadastro positivo, esse spread deve baixar e, portanto, a taxa de juros deve baixar. E com juros menores, o comércio vai vender mais. Tem essa expectativa aí, né? Eu posso fazer mais uma pergunta para pegar no pezinho? Claro. Claro. Vamos imaginar uma situação em que esse cliente... Vamos imaginar que acontecesse comigo. Então, eu tenho um histórico de pagamento em dia, bonitinho, e eu tive algum tipo de fraude no meu cartão ou na minha conta de telefone, veio uma fatura de valor diferente do normal, ou veio uma fatura do cartão e tem alguma coisa comprada ali que eu vou fazer um questionamento à instituição financeira. Então, se caso eu tenha algum atraso, bom, veio minha conta em débito automático, de uma fatura de um valor que eu não reconheço uma compra, e aí eu ligo para o banco e falo, olha, cancela esse débito automático aqui, porque essa conta aqui eu não reconheço. Eu imagino que esse meu atraso, por conta de uma fraude, vai impactar uma vez que é um processo estatístico. Tem como eu limpar isso depois, resolver, para que volte o meu perfil, ficar meu perfil, e não o perfil que sofreu uma fraude? Sim, vamos esclarecer. Nesse caso, nesse seu exemplo, isso sequer vai impactar. Tá. Porque se ele é uma fraude, obviamente, na hora que você fizer a contestação, essa contestação vai ser levada ao banco que foi a fonte da informação, essa informação vai ser analisada e uma vez constatada a fraude, essa informação vai ser retirada e ela não vai pesar no cálculo do seu score. Legal. Mas deixa eu usar um outro exemplo. Vamos imaginar esse mesmo teu exemplo, onde de verdade não houve uma fraude. Houve algum descuido seu no pagamento. Uma mudança mesmo no comportamento. Ou mesmo, por exemplo, a sua conta estava em débito automático e o banco, por alguma falha, não fez o pagamento daquele débito. Sim. Tá? E aí vai ter lá um atraso qualquer, até você identificar que não houve o pagamento e você vai corrigir, vai fazer o pagamento. Veja, ainda assim, o cadastro positivo não vai, ele vai ajudar com que a sua definição de score não caia como cairia antes. Por quê?
Porque eu vou olhar, diferentemente do que a gente olha hoje no cadastro negativo, só uma fotografia, ou seja, a Paula está ou não está negativada, né? Isso é o que a gente vê hoje no cadastro negativo. Com o cadastro positivo, eu vou ver um filme, eu vou ver, entendeu? Vários frames dizendo assim, nossa, a Paula tem 4 compromissos financeiros, os 4 estão sendo pagos regularmente em dia. Puxa, mas teve um determinado mês aqui que houve um atraso de 10 dias. Não, teve um atraso, mas em seguida ela pagou. E é natural que as pessoas, ou por esquecimento, ou como o Dr. Marcel comentou, algum problema de saúde na família, algum imprevisto qualquer, tem algum atraso. O cadastro positivo, ele vai trazer outras tantas informações que vão poder ancorar uma decisão de crédito sem que o seu score seja impactado. Eu tenho um exemplo como o da Paula, aconteceu comigo, eu paguei a conta de luz do meu vizinho. E eu só percebi isso quando meses, acho que são 2 meses depois, vieram cortar minha luz. Então, assim, já tínhamos passado 2 meses. E ele também não tinha percebido. Era um valor muito parecido, né? Assim, e eu paguei a conta dele. Isso também, mesmo passando 2 meses ali, não me compromete? Porque eu só descobri quando foram... Aí eu comecei a perguntar no prédio, fui ver a conta de luz, nome do meu vizinho, fui lá bater na porta dele. Aí ele, nossa, é mesmo, nesse mês... E aí tinham, por sorte, debitado da conta dele, do débito automático, e eu estava com a conta paga na mão. Então era uma cobrança dupla, e aí a gente conseguiu provar que foi um mal-entendido. Mas mesmo assim, para se chegar a isso, demoram 2 meses, eu acredito, né? Nesse intervalo de tempo, Carla, sim, haverá um impacto, ainda que pequeno, no score. Mas tão logo haja o esclarecimento disso, provavelmente o que vai acontecer nesse teu exemplo é que vai retroagir a data de pagamento, ou seja, ela pagou efetivamente naquela data do vencimento. E aí esse impacto vai ser absolutamente mitigado pelas outras informações de continuidade de mês a mês que o cadastro positivo vai absorver. A Paula, no outro bloco, tinha feito também uma pergunta que era a questão do seguinte, mas quais são, o que está sendo analisado e qual o peso disso, tá? Dentro do score são várias e inúmeras variáveis. Essa que eu comentei com você, né? Então, a idade, qual é a formação dela, aonde que ela mora, isso tem várias informações. O que a gente não consegue mostrar e explicar, até para preservar a análise do score, é qual é o peso e a relação de uma variável com relação à outra. Isso é o que a gente chama do segredo da indústria. Isso é o que diz que o meu score ele é mais assertivo do que o score do meu concorrente. Então isso é que a gente não consegue abrir, mas a gente consegue explicar, e no nosso site lá no Consumidor Positivo tem a explicação como é que eu faço para melhorar o meu score. Tá? E essas dicas estão lá sim. Tá? O score pode variar de uma gestora para outra? Pode. Ele pode variar por quê? Porque as variáveis que estão sendo analisadas, as minhas podem ser 8 ou 10 variáveis, a do outro pode ser 4 ou 5, ou 15, 20. Tá? Uma outra coisa também que pode variar, e o Dr. Marcel comentou rapidamente sobre isso, é o seguinte, numa determinada instituição de crédito, ela olha um score de 800, por exemplo, e ela acha, ok, é um bom score, e eu vou conceder crédito. Numa outra concedente de crédito, um outro banco, pode achar que para aquele tipo de crédito que ela está oferecendo, 800 não é um score bom. É porque a gente está falando aqui muito de comportamento, essa palavra foi muito citada, né? Exatamente. Interpretação, né? Então, de repente, uma instituição financeira não arrisca tanto, né? Ou é mais criteriosa. Você tocou num ponto importante. Isso vai sempre depender do apetite de risco de cada concedente de crédito. Por isso que os scores variam, tá? E também esclarecendo um ponto que você mencionou, o score ele é definitivo, ou seja, tendo o score eu tenho crédito? Não. O score é uma ferramenta que ajuda a decisão do concedente. Né? Exatamente, é um indicativo. Claro que ele não vai se basear apenas e tão somente no score. Ele vai sim buscar informações que você mesmo deu quando você foi lá pretender o crédito, né? Quando você vai comprar um carro financiado, por exemplo, você preenche uma ficha, você diz onde você trabalha, quanto tempo, você diz mais ou menos um range de renda, né? Todas essas informações acrescidas, as outras informações que os bancos de dados já têm a seu respeito, seja pelo cadastro positivo, seja por outras informações econômicas que nós temos, é que
calculam o score como uma ferramenta auxiliar para a decisão do crédito. A concessão do crédito é do credor, seja a instituição financeira ou seja o varejo. E ele não é obrigado a seguir, seja o score hoje, se é negativo ou não negativo. A gente vê até publicidade aí de crédito até para negativo. São empresas, né? Elas que decidem. No caso, principalmente do crédito consignado, tudo isso. O que é mais importante saber é o seguinte: quem trabalha com crédito quer conceder crédito. Agora, cada um tem o seu critério. Você tem empresas com critérios bastante flexíveis e empresas que têm critérios mais rígidos. Então, o score é uma informação. A partir da informação, ele faz a sua política. Para as empresas, só para não pequenas... confundir muita gente, porque hoje isso já ocorria com o SPC há muito tempo. O SCPC me negou crédito. O SPC não nega crédito nem concede. A Boa Vista não nega crédito nem concede. Ela dá informação. Para pequenas empresas, grandes empresas, enfim, para o empresário, o que o cadastro positivo traz de bom, traz de ruim? Eu acho que sempre o cadastro positivo só vai trazer coisa boa, Carla. Sob o ponto de vista do empresário, tá? Quando ele busca crédito, ele está no momento de crédito, ele precisa do crédito, com o cadastro positivo, as informações da empresa dele também migrarão para o cadastro positivo, tá? Então, os concedentes de crédito, ao analisarem o CNPJ do qual ele é responsável, vão ter um volume de informações mais assertivas e, portanto, poderão conceder um crédito mais customizado para aquele tipo de empresa, tá? E ele, quando ele vende a mercadoria dele, ou seja, quando ele presta o serviço dele e vende, ele também vai ter vantagem sobre o cadastro positivo, porque aí ele está na figura de concedente. Ele vai vender, por exemplo, às vezes em 3 vezes, né? E, portanto, ele precisa de informações para aquele cliente dele. E aí ele também vai ter um volume de informações e um score um pouco mais apurado. Por quê? Porque o volume de informações vai ser maior. Então, o cadastro positivo, sob o ponto de vista de quem concede crédito ou sob o ponto de vista de quem pretende crédito, ele é um grande alavancador de informação e ele é um grande viabilizador da nossa economia. Paula, eu queria que você falasse um pouquinho, até pelo seu lado aí de professora, né, planejadora. A gente falou bastante aqui também sobre educação, né? As pessoas não têm muita educação financeira, né? Seria bom que as crianças já tivessem, né, desde pequenininhas e tal, e comprassem e consumissem com mais consciência, né? Mas você acha que esse tipo de mudança, né, essas alterações no cadastro positivo, por exemplo, pode ser favorável a uma educação financeira? Claro que você foi até lá para estudar como profissional, né? Você também é questionada, você quer entender e você precisa passar isso para as outras pessoas. Mas pode despertar, de uma forma geral, nos consumidores, essa vontade de fazer o seu controle, de estar ranqueado? Como é que você vê tudo isso? Bom, Carla, eu sou professora de economia comportamental, então para mim está uma festa aqui de novidades e de material para estudo, né? Então, quando a gente fala de educação financeira, e a gente tem falado muito de educação financeira, e cada vez mais o tema tem sido difundido, vale a pena lembrar também que precisa falar de educação para o consumo. Consumir para quê? Quero ou preciso? Preciso agora? São algumas perguntas que a gente não faz. Normalmente, as pessoas precisam de um gatilho e, na maioria das vezes, o gatilho é um gatilho ruim para você parar e falar: eu preciso mudar minha maneira de consumir, eu preciso mudar minha relação com o dinheiro. Quando a gente vê e espera que a indústria faça um movimento maior para explicar o que é o cadastro positivo, para explicar as vantagens, como você melhora o seu ranking. As pessoas gostam de estar bem ranqueada. Claro que a gente quer sempre estar melhor, a gente quer consumir, a gente quer estar numa posição melhor que o outro. Então, isso por si só já vai dar uma cutucada nas pessoas. Se meu vizinho tem, por que eu não tenho? Eu quero ter também. Existe o efeito manada. Ele fez, eu também vou.
Eu não entendo nem direito o que é, mas se ele tá bacana, eu também quero estar. Isso começa na infância, né? E isso começa na infância. Você não precisa falar de educação para consumo falando de juros, planilhas. Na verdade, a criança não vai aprender muito com o que você ensina, mas com o que ela observa em casa. Qual é a sua relação com o dinheiro? O dinheiro deixa minha mãe feliz, o dinheiro deixa meu pai triste, meu pai não fica em casa por causa do dinheiro, ou tem muita briga por conta de dinheiro. Você cresce já com uma percepção enviesada em relação ao dinheiro, porque você não cresce estudando como é que aquilo efetivamente funciona. Você percebe a relação que as pessoas no teu entorno têm com o dinheiro. Então, precisa sim que cada vez mais as escolas incluam esse tema. Não precisa ser uma matéria designada só para isso. Porque o dinheiro, ele passa por todos os meios, né? Então, se você fala de saúde, de educação, de história, tudo o dinheiro entra, assim como entrou a questão do meio ambiente e sustentabilidade como transversal. Falar de dinheiro é uma coisa que você aprende e você vai usar para o resto da vida. Não é uma matéria que a gente aprende, usa naquele momento, ou usa para passar em concurso, prova e tal, e fez parte naquele cenário e acabou. A relação com o dinheiro você vai ter hoje, daqui para a sua vida e para sempre. Né? Então, aprender, entender como você funciona, qual é a sua relação com o dinheiro. Se eu tenho dinheiro na mão, eu gasto, eu consigo me equilibrar, eu tenho autocontrole, como eu faço para me controlar, quais são os gatilhos que me fazem consumir de maneira inadequada, que ferramentas eu posso usar para me controlar de maneira mais coerente com a minha renda e com o meu momento de vida, percebe? A gente não fala muito sobre dinheiro. Dinheiro ainda é considerado tabu, fica sem graça falar quanto ganha, quanto recebe, quanto gasta. Então, eu tenho a sensação que para essa conversa do cadastro positivo, ela tem que ser uma conversa muito boa para que essa questão de como eu uso o dinheiro, de que maneira eu gasto, de que maneira eu compro, ela deixe de ser um tabu e passe a ser uma conversa do dia a dia. Não, eu estou pagando assim, eu faço assim, porque para mim foi melhor se eu gastar dessa forma, eu consigo me equilibrar. Ah, eu faço Excel, eu não faço Excel. Eu tenho uma agenda, eu tenho um papel na geladeira. Não precisa ser uma maneira para fazer o certo, mas tem que ser uma maneira que seja o mais adequado para cada um. Então, não tem uma regra única, não tem uma fórmula, mas se as pessoas começarem a conversar sobre esse assunto, cada uma vai acabar encontrando o melhor jeito para si. Porque pode ter uma regra única, coloca o seu dinheiro aqui que você vai ficar milionário. Não funciona para mim, porque eu tenho aversão a isso. Olha, se você botar todas as suas contas em débito automático, vai resolver todos os seus problemas. Eu não me sinto confortável. Então, conversar sobre esse assunto vai fazer com que diminua o tabu e as pessoas acabem encontrando uma maneira ideal para si. Não uma maneira que tem uma não receita. Tem uma fórmula, não tem né? uma Não fórmula. Tem uma receita pronta, cada um é que vai encontrar seu jeito. Teoricamente, essas listas, ou Excel e tabela, né, do que está sendo gasto ali, etc., funciona geralmente? Você tem que É uma ver. boa dica? Não precisa ser no aplicativo ou na planilha, tem que ser do jeito que funcione para você. Se vai ser na agenda, se vai ser numa tabelinha na geladeira, se vai ser a própria fatura do cartão que você acompanha teus gastos, não importa. O que importa é que você tem que encontrar um jeito de você fazer a tua fotografia, de fazer o teu filme, de conseguir acompanhar a maneira que você se relaciona com o dinheiro. Aí eu mudei meu comportamento. Que vai ter também nas empresas aí de banco de dados. Eles vão ter, mas a gente não tem. Tem que ter, A gente tem que ter. Porque eu fui olhar o meu hoje, apareceu assim, não consta histórico de dívidas ou de crédito ou qualquer coisa assim. Mas eu não sei como eu me comporto em relação ao dinheiro. Eu queria ver, e eu acho que e assim como eu gostaria de ter visto, para muitas pessoas esse ver vai ser um incentivo. Até para quem mudou de comportamento, vai falar, nossa, olha, depois que eu passei a usar o dinheiro assim assado, ou depois que eu botei em débito automático, que não atrasou mais, o meu score mudou. Então isso é legal para mim. Mas precisa que a gente consiga ver também para você se estimular. E por um outro lado, eu fiz assim, eu atrasei, já caiu o meu score aqui. Eu saber aonde eu erro, onde eu acerto, para eu poder seguir um caminho que faça sentido para mim. Isso pode ser uma saída aí para, de repente, as pessoas melhorarem a sua educação, a forma como lidar com o dinheiro? Eu acho que sim, Carla. Como a Paula estava comentando,
a forma, cada um vai decidir qual é mais conveniente, mas certamente o que todos nós precisamos fazer é cuidar melhor do nosso orçamento doméstico. Se é por um aplicativo, que tem vários aí no mercado, no próprio site da Boa Vista, a gente tem uma planilha de controle de orçamento para disponibilizar para as pessoas se organizarem melhor. Não importa a forma. Agora, sim, a pessoa precisa ter um pouco mais de controle do seu orçamento e ser protagonista. Né? Ou seja, ter aquele incentivo. Puxa vida, olha aqui, eu consegui aumentar o meu score em um período de 4 meses. Excelente. Até porque, como disse o seu Marcelo, os imprevistos acontecem, né? Acontece. Familiares, e às vezes se você não está minimamente preparado, aí eu acho que quando a degringola. gente fala que a pessoa deve fazer um orçamento, fica parecendo uma coisa esotérica. Né? Mas eu tenho 6 filhos. O que eu fazia? Era no caderno. Uma relação de todos os compromissos mensais, de um lado, quanto para receber do outro, para ver, dá para comprar um televisor? Não, ainda não dá. Tem que saber tudo o que gasta, em primeiro lugar, saber quanto isso consome da tua renda ou da renda familiar, antes de assumir compromissos, sempre procurando deixar uma margem de segurança para imprevistos. Mas não é uma coisa complicada, é uma coisa de decisão. Decidir fazer. Decidiu, você vai achar o melhor jeito. É criar um hábito, né? Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês, o conteúdo que vocês trouxeram aqui pra gente. Muito obrigada. O programa Indiscussão de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Vale a pena. Muito bom.